seja muito bem-vindo, tá certo? Todas as nossas lives são um encontro com a sua riqueza, é isso mesmo. Aqui nas nossas lives eu quero te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro, a fazer você ter uma vida organizada, equilibrada, uma vida financeira abundante com o que você ganha. É isso mesmo, gente. Eu sou Lídia Machado, sou sua coach para soluções financeiras. E o tema da nossa live de hoje é: estou endividado, e agora? Será que você está nessa situação hoje? Endividado, enrolado com as suas finanças? Me diz aí, compartilha comigo você no Instagram, no Facebook, no YouTube. E aí, você está endividado hoje, no meio dessa pandemia? Se você está nessa situação hoje, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, presta atenção, presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Você precisa entender o que te levou a chegar a esse ponto nas suas finanças. Qual foi o momento em que você começou a se enrolar com o seu dinheiro? Qual foi o ponto de partida, o estupim para você começar a se enrolar financeiramente falando? Você precisa entender onde foi que tudo começou. Onde foi que você começou? Onde foi que começou, melhor dizendo, a faltar dinheiro para você pagar suas contas? Entende? Qual foi a decisão que você tomou com o seu dinheiro, tá certo? Que te fez ter as contas, que te fez ter mais contas, melhor dizendo, que te fez ter mais contas do que dinheiro para pagar. Entende? Você precisa entender qual foi a origem disso tudo. Porque se você não souber a origem do problema, do endividamento, você vai ficar enxugando gelo. É isso mesmo. Não vai adiantar, gente. É como se você fosse apagar o fogo e você não apagasse lá no foco do incêndio. Entende, gente? Entende o que eu estou falando para você? Se você for apagar o fogo e não eliminar o foco desse incêndio, não vai resolver nada. Entende, gente? É como, olha só, você tratar de uma doença, né? Você vai lá, dá aquela dor de cabeça, aquela febre, você vai lá, toma um remedinho para dor de cabeça, toma um remedinho para febre, naquele momento passa, daqui a pouco volta de novo esses sintomas. Enquanto você não tratar a origem da doença, tá certo? Não vai resolver o problema. Com os problemas financeiros é a mesma coisa. Se você não entender onde foi que tudo começou, se você não entender qual foi o ponto de partida desse problema, você não vai sair disso, gente. Isso é fato, tá certo? Você precisa descobrir a origem do problema para poder resolver. Vamos lá, olha só. Então, vamos dar prosseguimento. Eu quero aqui trazer para vocês, compartilhar com vocês, uma pesquisa que eu encontrei, que foi feita ano passado, tá certo? Com brasileiros, que fala da vida financeira dos brasileiros. Olha só, foi bem interessante. Foram feitas várias perguntas, tá? Eu vou compartilhar aqui com você. E teve uma que me deixou assustada, uma pergunta dessa pesquisa que o resultado me deixou assustada e você vai saber qual foi. Vamos lá. Essa pesquisa perguntaram para um número de brasileiros as seguintes perguntas, olha só. Como você se sente em relação às suas finanças atualmente? As respostas, as opções de resposta eram as seguintes: muito insatisfeito, pouco insatisfeito, neutro, ou seja, não fede nem cheira, pouco satisfeito ou muito satisfeito. E aí eu separei aqui só em 3, insatisfeitos, neutro e satisfeitos. Olha só, gente, a porcentagem. Os insatisfeitos com a sua vida financeira atualmente corresponderam a 41,8% dos entrevistados. Olha, gente, é muita coisa, é muita gente insatisfeita com a vida financeira. Fizeram mais uma pergunta, olha só, gente. Para você, olha só a pergunta que fizeram. Qual é o maior obstáculo para ter uma vida financeira saudável? Eles colocaram várias opções, vários obstáculos para ter uma vida financeira saudável. Vou ler aqui as opções para vocês e vou dizer quais foram as mais votadas. Olha só.
Teve aqui, ó, gastos por impulso, falta de conhecimento, foco, dívidas, desemprego, empréstimos, tempo, cheque especial, falta de planejamento e renda. Quais foram os obstáculos mais votados para ter uma vida financeira saudável? Presta atenção, foram 2 que eu destaquei aqui, ó, foram os mais votados. Falta de planejamento e renda, ou seja, provavelmente aí, impedimento para ter uma vida financeira saudável, que as pessoas votaram, é uma renda financeira, um ganho, né, um salário, um rendimento mensal pequeno, muito provavelmente. E a falta de planejamento. Esses foram os 2 obstáculos mais votados para ter uma vida financeira saudável. Vamos prosseguir, olha só. Próxima pergunta que foi feita, olha só. Você se sentiu diretamente atingido financeiramente pela situação envolvendo a pandemia pelo Covid-19? Olha só as respostas. A mais votada foi com 43,9%. Não, pois comecei a trabalhar em home office. Mas, olha só, a segunda maior resposta, mais votada, com 35% foi sim, pois tive minha renda reduzida. Isso, com certeza, corresponde à realidade de grande parte dos brasileiros, que durante essa pandemia, muitos perderam seus empregos ou tiveram essa renda diminuída, não é verdade? Próxima pergunta, perguntaram, você está endividado? Olha isso, gente, 38% responderam que sim, 38%. E a pergunta que me assustou, olha só, vou compartilhar com você. Eles colocaram assim, ó, indique a faixa etária que a sua dívida se encontra, ou seja, o valor da dívida. E pasmem, gente, 44% das pessoas entrevistadas disseram que tem uma dívida na faixa de mais de R$10.450. Olha isso, gente. Isso é sério. E 13% tem uma dívida entre R$1.046 e R$3.135. Olha como isso é sério, gente. Muita gente endividada. A próxima pergunta foi, você já renegociou o valor da sua dívida ou pretende fazer isso? 63% responderam que sim. E agora eu vou chegar no ponto-chave dessa pesquisa que eu quero compartilhar com você aqui. A pergunta foi a seguinte, olha só, quais foram os principais causadores do seu endividamento? Nessa pesquisa perguntaram para as pessoas quais foram os principais causadores do seu endividamento. E as pessoas responderam mais de uma das opções, tá? Eu vou compartilhar aqui 5 das opções que foram as mais votadas pelas pessoas. Olha só. Com 57,5%, as pessoas votaram que uma das principais causas do endividamento foi o quê? Falta de controle dos gastos. Segunda mais votada, gastos além do que o orçamento comporta, ou seja, gastar mais do que se ganha. Terceiro ponto mais votado, falta de programação mensal. Quarto, diminuição da renda média familiar, redução da renda da família. E o último que eu vou compartilhar aqui mais votado foi negligência quanto às despesas mensais. Aqui a gente pode encaixar aqui as pessoas esquecerem de pagar alguma conta, pagar atrasado com juros, tá certo? E, gente, olha só. Perguntaram ainda, você tem uma reserva de emergência? 63% responderam que não tem uma reserva de dinheiro guardada para imprevistos ou para uma oportunidade. E aí, gente, deu para entender aqui? Vamos lá, vamos entender essa pesquisa. Deu para entender aqui qual é o calcanhar de Aquiles, ou seja, o ponto fraco em relação à vida financeira dos brasileiros, tá certo? Que está nesses 5 pontos que eu acabei de falar. E esses 5 pontos que eu vou repetir aqui para você, que são falta de controle dos gastos, gastos além do que o orçamento comporta, falta de programação mensal, diminuição da renda média da família, negligência quanto às despesas mensais,
90% desses itens, gente, tem a ver com o quê? Com planejamento, com organização do orçamento familiar. Entende, gente? E eu pergunto para você, desses 5 itens, em qual é o seu calcanhar de Aquiles? Qual é a sua maior fraqueza? É não controlar os gastos? É gastar mais do que ganha? É não programar os seus gastos mensais? É negligenciar suas despesas, pagar com atraso, esquecer de pagar alguma conta? É a diminuição da sua renda familiar? Qual desses 5 itens é a origem do seu endividamento? Para analisar agora a sua vida e me responde. Qual desses 5 itens tem a ver com a sua vida financeira, com o seu endividamento hoje? Para analisar isso aí e responde, gente. Entende que a gente precisa fazer essa análise. Você precisa descobrir qual é a sua fraqueza financeira, gente. Enquanto você não descobrir onde é essa brecha, você não vai conseguir resolver os seus problemas financeiros, gente. Entenda isso. Você só vai conseguir apagar o foco desse incêndio, acabar com o foco desse incêndio, quando você descobrir qual é a origem, onde tudo começou. Entende, gente? E muito importante dizer que esse desequilíbrio financeiro na sua vida afeta toda a sua casa, afeta toda a sua família, não é verdade? Concorda comigo? Concorda não, afeta a sua casa. E aí, olha só, não afeta só a sua família, a sua casa, vai afetar todas as áreas da sua vida. Presta atenção aqui que eu vou compartilhar e você me diz se é verdade ou não. Quando você está endividado, o que acontece? Você começa a perder o sono, não é verdade? Começa a parar de dormir, a ter insônia. De repente você começa a comer demais, né? Tá ansioso, começa a comer muito ou às vezes fica sem fome. Isso vai afetar a sua saúde, não é verdade? Vai afetar também o seu emocional, porque você vai ficar preocupado, você fica estressado, você fica ansioso. Entende? Você fica mal-humorado, aí começa a brigar em casa, brigar com o seu cônjuge, brigar com seus filhos, ficar impaciente, e aí já afeta o seu relacionamento com a sua família. Não é verdade? Diz pra mim aí, gente. Concorda não? No trabalho, começa a afetar a sua área profissional. Por quê? Você começa a render menos no seu trabalho, você começa a perder produtividade no seu trabalho, porque você está preocupado como você vai pagar suas contas, com as dívidas, com as ligações que você recebe de cobrança. Não é assim? Aí você começa a perder seu rendimento, perder a produtividade no seu trabalho. Não é assim? Começa a perder a concentração. Fala a verdade. Enfim, gente, os problemas financeiros, eles vão afetar todas as áreas da sua vida. Então, gente, presta atenção como é importante você cuidar dessa área da sua vida. Quando você descobre qual é a sua fraqueza financeira, que você consegue tratar esse ponto e mudar isso na sua vida. Tá certo, gente? Então, vamos aqui prosseguir. Então, o que acontece? Tudo parte do princípio dessa consciência, de você saber qual é a origem, qual é a brecha, qual é o erro, qual é o ralo, por onde o seu dinheiro está indo embora e você não está sabendo. O que está te fazendo chegar no fim do mês no vermelho? Tá certo? Lídia, como é que eu faço para sair disso? Para sair do endividamento? O que eu faço para sair disso? A primeira coisa que você tem que fazer, vou bater aqui sempre nessa tecla, gente, você precisa organizar o seu orçamento familiar. Lembra que eu falei? Um dos pontos principais dessa pesquisa, e é fato, é a falta de planejamento, de organização do seu orçamento familiar. Então você precisa sim, como eu já disse em outras lives, pegar papel e caneta e começar a tomar nota de tudo o que compõe o seu orçamento familiar. Todas as suas despesas mensais, suas, da sua casa, da sua família.
Toma nota de tudo isso. Você precisa ter conhecimento disso. Você precisa ter consciência de como funciona a tua vida financeira. Para você poder aí sim fazer os ajustes necessários. Entende? Como, Lídia? Como que eu começo? Vamos lá. Você sabe hoje quanto você ganha por mês? Quanto você faz de dinheiro por mês? Qual é a sua renda mensal? Você sabe o valor exato da sua renda mensal? Você precisa ter a consciência disso. Saber quanto é a sua renda mensal. E a partir daí, lembrando um detalhe, antes de eu continuar. Se você é autônomo, você precisa analisar de 6 meses atrás, 6 meses para trás, qual foi o mínimo de dinheiro que entrou para você, tá certo? Você olha lá atrás, dá uma olhada 6 meses para trás, quanto foi o mínimo que entrou para você de dinheiro? Foi R$1.000, Lídia. Foi R$2.000, o mínimo que entrou, R$2.000. Então é esse valor que você vai tirar como base para você ajustar o seu orçamento familiar. Você vai ter esse valor como teto para as suas despesas. Beleza, gente? E aí, a partir daí, você fez lá a lista das suas despesas. E aí você pode dizer assim, cara, Lídia, eu já fiz isso, mas eu tô gastando mais do que eu ganho. Eu tô estourando o meu orçamento. Não tá dando. O que você vai fazer a partir daí? Você vai começar a fazer com que as suas despesas caibam dentro do seu orçamento, ou seja, do seu ganho mensal, do seu rendimento mensal, do seu salário. Você precisa fazer esses ajustes, enxugar os seus gastos. Já fiz aqui lives anteriores falando sobre o que você pode, que itens do seu orçamento você pode olhar e enxugar os gastos e deixar mais dinheiro no seu bolso. Isso é possível, gente. Já falei sobre isso aqui, tá certo? Então, presta atenção no seu orçamento. Começa a enxugar os gastos. Obviamente, sem que você perca a sua qualidade de vida. Isso é importantíssimo. É imprescindível, quase que a palavra não sai, gente. É imprescindível que você mantenha a sua qualidade de vida. Beleza pura? Enxugue os seus gastos de forma que você continue tendo uma vida equilibrada, beleza? Então, isso é muito importante, gente. Você pode me dizer assim, Lídia, não tá dando. Já fiz isso, já enxuguei meus gastos, mas não tá dando. E agora? Qual é o próximo passo? Enxugou. Ainda assim, você está gastando mais do que ganha? Você vai precisar partir para uma renda extra, tá certo? Parte para você fazer uma renda extra na sua vida, para você conseguir cobrir as suas despesas e começar a guardar dinheiro, a poupar dinheiro para pagar as suas dívidas, tá certo? Não tem outra saída, gente. Enxugou os gastos, não conseguiu reduzir, encaixar as suas despesas mensais dentro do seu ganho, dentro do seu salário, você vai precisar partir por uma renda extra. Lídia, eu não sei nem para onde eu faço isso, como eu vou fazer isso, não sei. Você aí vai ter que verificar dentro da sua vida, da sua individualidade, o que você tem de dom, o que você sabe fazer, que as pessoas te procuram para você ajudar a fazer. Algum talento que você tem, alguma habilidade que você tenha para fazer algo e que você possa usar essa habilidade para ajudar pessoas e ganhar dinheiro com isso. Não sei se de repente você sabe cozinhar, se você sabe digitar trabalhos no computador, se você sabe editar vídeos, não sei qual é a sua habilidade. Então você precisa entender aí o que você pode fazer além do que você trabalha hoje como uma renda extra, tá certo? Para você aí complementar o seu orçamento familiar e conseguir poupar dinheiro para você pagar as suas dívidas. Beleza pura? E aí, olha só, gente. Outro ponto importantíssimo, olha só. Beleza, você enxugou o seu orçamento, começou a fazer a sua renda extra, tá certo? Começou a juntar, poupar dinheiro para você pagar as suas dívidas. O que você precisa fazer? Você precisa decidir
que você vai quitar as suas dívidas e decidir não voltar para esse estado de endividamento na sua vida. Tome essa decisão, tá certo? Quando eu fui endividada, fiquei endividada pela segunda vez na minha vida, eu tomei essa decisão, gente. Eu falei para mim, eu digo, eu não vou mais voltar para esse estado de endividamento. E isso, gente, prosseguiu até hoje. Eu decidi e isso não mais aconteceu na minha vida. Então, você precisa tomar essa decisão na sua vida. Porque senão isso torna-se um ciclo vicioso que acontece sempre na sua vida. Será que acontece isso com você? Você tá lá, pagou suas dívidas, né? E aí, beleza. Aí você passa um tempo equilibrado, daqui a pouco você já começa a gastar mais do que você ganha, você já se enrola, já se endivida de novo. Aí você vai, aquieta, arruma o seu orçamento, quita a dívida, e acontece de novo. Então toma cuidado para você não estar nesse ciclo vicioso, tá certo? Disso estar se repetindo na sua vida, beleza? Decida não voltar mais a essa situação, tá certo, gente? E aí, e o que mais aqui que eu posso dizer? Algo aqui, gente, que eu ouvi ainda agora, num treinamento, e que eu já vou aqui compartilhar com você o seguinte: você precisa tomar essa decisão de não voltar para esse estado de endividamento. Você precisa decidir pagar o preço de ter uma vida financeira organizada, equilibrada, próspera, com o que você ganha. Beleza? Aí você pode dizer assim, Lídia, mas eu não quero pagar preço nenhum, não estou disposta a ralar, me sacrificar. Gente, eu quero te dar a seguinte notícia. Você vai pagar um preço de qualquer jeito. Como assim, Lídia? Exatamente, você vai pagar um preço de qualquer jeito. Se você decidir que você vai ter uma vida financeira organizada, equilibrada, uma vida financeira abundante, com qualidade de vida, com o que você ganha, você vai precisar pagar um preço. Agora, se você decidir, não, Lídia, eu não quero isso para mim, eu prefiro permanecer do mesmo jeito que eu tô, entende? Eu não tô afim, não tô disposta, eu quero continuar vivendo da mesma forma, vou continuar levando minha vida, empurrando com a barriga, vou deixar a vida me levar. Você, se tomar essa decisão, vai pagar um preço também. Você vai pagar o preço de viver nesse ciclo vicioso de endividamento. Se enrosca, se enrola, fica com o nome sujo, perde o crédito na praça. Aí ajusta o orçamento, paga a dívida. Tem um tempo de equilíbrio, depois volta a se endividar de novo. Você vai pagar o preço de continuar vivendo essa vida, de se estressar, de brigar com a família, de ter desentendimentos dentro de casa por causa de problemas financeiros. Você vai pagar o preço de qualquer jeito. Então, pensa comigo, racionalmente. Se eu tenho que pagar um preço de qualquer forma, caso eu decida permanecer do mesmo jeito, caso eu decida viver uma vida abundante, uma vida organizada financeiramente, se eu vou pagar um preço de qualquer jeito, que eu decida pagar, então eu vou decidir pagar o preço de ter uma vida organizada. Concorda ou não comigo? É melhor você pagar o preço para ter uma vida financeira equilibrada, organizada, abundante, com o que você ganha, do que você passar a vida pagando o preço. Para viver enrolado, viver endividado, viver estressado, preocupado, viver uma vida frustrada, viver mal-humorado, por você viver uma vida limitada financeiramente, uma vida de escassez. Então, se é para pagar o preço, decida pagar o preço de ter uma vida abundante. Porque, como eu já falei aqui várias vezes, vou repetir sempre para você. Você não nasceu para ter uma vida medíocre, para ter uma vida pobre, para ter uma vida de escassez. Você não nasceu para isso, gente. Deus não te fez para isso.
Você não veio a essa terra para viver uma vida medíocre, mediana, sem graça. Você nasceu para viver uma vida abundante. Acredite no que eu estou te falando. Acredita nisso. Você foi criado para ter uma vida abundante. Não só nas finanças, mas em todas as áreas da sua vida. Acredite nisso. E decida hoje pagar o preço para ter essa vida abundante. Entende, gente? Faz sentido para você? Então, se você está endividado hoje, decida pagar o preço de sair disso. Começa a entender como está funcionando as suas finanças hoje, quais são as despesas, se você está gastando mais do que você ganha hoje, se você está gastando tudo o que você ganha hoje. Analise se você enxugou, aí você parte para enxugar os seus gastos, equilibrar os seus gastos, ajustar os seus gastos ao seu orçamento familiar, ao seu ganho. Não conseguiu chegar a isso? Parte para uma renda extra, para você complementar a sua renda e para você poupar para pagar suas dívidas, tá certo? Esse é o processo, gente. Esse foi o processo que eu passei por 2 vezes na minha vida e que eu decidi não voltar mais a viver dessa forma. Então decida sair do estado de endividado e não retornar para essa vida, porque você não nasceu para isso. Você nasceu para uma vida abundante, tá certo? Acredite nisso. Você só precisa tomar posse dessa palavra, tomar posse disso para a sua vida e agir nessa direção, porque não vai cair do céu, gente. Como eu disse, existe um preço a ser pago, existe. Mas eu te asseguro que a recompensa vale a pena. Vale a pena, tá certo? Então decida hoje sair desse estado de endividamento, beleza? Eu tô aqui para te ajudar. Se você tiver dúvidas em relação a isso, manda mensagem para mim, tá certo? Você que está no Instagram, manda direct para mim. Você no YouTube, manda mensagem para mim, deixa comentário aqui debaixo dessa live, tá certo? No Facebook, manda mensagem para mim, comenta também nessa live, porque eu tô aqui para te ajudar. Eu quero te contribuir com a sua vida, para que você tenha uma vida financeira organizada, equilibrada, uma vida financeira com qualidade, com que você ganha. Porque isso é possível, gente. É possível. Eu tô aqui para te ajudar, tá certo? Todas essas lives que eu tenho feito desde que eu comecei, o propósito é contribuir com as suas finanças, fazer você crescer, fazer você amadurecer, fazer você subir para o próximo nível. Eu quero dizer para você, conta comigo, tá certo? Gratidão, beijo no seu coração. Até a próxima, gente. Gratidão.